Sabe, tem um material que está literalmente por toda parte, mas que a gente quase nunca para pensar nele. Um material que é, assim, a base de todo o nosso mundo. E olha que interessante, esse material é tão fundamental, mas tão fundamental, que a humanidade consome mais dele do que de qualquer outra coisa. Só tem uma coisa que a gente consome mais, que é a água. Vamos pensar um pouco. O que é que sustenta as estradas que a gente usa todo dia? As pontes que a gente cruza? Os prédios onde a gente vive e trabalha? Qual é o grande segredo por trás de tudo isso, hein? Pois é, o concreto. Pode até parecer uma coisa simples, né? Cinza, meio sem graça. Mas é ele. É ele que sustenta a nossa civilização. E a gente vai entender direitinho como isso aconteceu. Tá, mas como é que essa mistura, que parece tão básica, virou a rainha da construção? A história é bem mais recente do que se imagina, viu? Olha só, quando a gente fala concreto hoje em dia, na verdade, a gente está falando do concreto de cimento Portland. E ele é, sem a menor sombra de dúvida, o material de construção mais importante da nossa era. Vai muito além de só segurar a parede, sabe? Ele sustenta o nosso jeito de viver. E o mais bacana é olhar para essa linha do tempo. A descoberta do cimento Portland, lá no finalzinho do século XIX, foi a faísca, sabe? O estopim para uma revolução que, bum, explodiu no século XX e mudou completamente a cara das nossas cidades. E essa citação aqui resume tudo perfeitamente. Não foi só uma melhoriazinha, foi uma revolução. A capacidade de moldar o concreto em praticamente qualquer formato, isso permitiu criar prédios, estruturas que antes eram, assim, coisa de ficção científica. E isso acabou acelerando o desenvolvimento de países inteiros. E aí, com essa revolução, o século XX virou a era do concreto. De repente, ele estava em todo lugar. Nas ruas que a gente anda, subindo nos arranha-céus que a gente vê no horizonte, nas pontes que conectam tudo e até nas barragens que geram a nossa energia. Quer dizer, ele virou a base, literalmente a base da sociedade moderna. Mas claro, essa onipresença toda não foi por acaso, né? A verdadeira mágica do concreto está na sua composição. Então, bora dar uma olhada na ciência por trás dessa força toda. Afinal, o que tem nessa mistura que a torna tão forte, tão versátil assim? Então, o segredo é basicamente este. É tipo uma receita, e uma receita muito bem equilibrada. Primeiro vem os agregados, que são a base, o corpo da coisa. Depois, os aditivos, que são como se fossem os temperos, sabe? Eles ajustam as propriedades. Aí entra a água, que dá o start na reação química que faz tudo endurecer. E por fim, os polímeros, que podem modificar ainda mais as características. Cada um desses ingredientes tem um papel-chave no resultado final. Mas a história do concreto não acabou, não. Pelo contrário. Na verdade, ela continua evoluindo e muito. É só olhar para esses tópicos aqui. A ciência do concreto não para nunca. Existe um campo de estudo gigante dedicado a entender como o concreto envelhece, como a gente pode consertar ele e, o mais importante, como desenvolver novas tecnologias e materiais alternativos para o futuro. Olhando para trás, fica muito claro que o concreto não é só um material de construção. Ele é um marco, sabe? Um marco no desenvolvimento da humanidade. Foi uma descoberta que, no fim das contas, melhorou a qualidade de vida no planeta inteiro. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? O concreto definiu uma era inteira. Mas e agora? Quais vão ser os materiais que vão construir o nosso futuro? Um futuro que tem desafios completamente novos, como sustentabilidade, novas tecnologias, quem sabe até exploração espacial. Fica aí a reflexão.